Hoje vamos explorar a vida de Billy the Kid, uma figura fascinante do velho oeste americano. Você já se perguntou o que realmente sabemos sobre ele e sua morte? A imagem de fora da lei é tudo. Vamos investigar o que vai além do mito, considerando o contexto histórico de sua época. Isso nos ajuda a entender como a cultura do velho oeste moldou a figura de Billy e sua narrativa. Com apenas 15 anos, Billy se envolveu em sua primeira briga, que resultou na morte de um homem. Isso já mostrava sua adaptação ao mundo violento. A história de Billy se entrelaça com a Guerra de Lincoln County. Esta guerra foi um conflito entre facções locais por poder e controle econômico. Billy se alinhou a um dos lados, buscando vingar a morte de seus amigos. Sua decisão o tornou famoso, mas também o colocou em perigo. Enquanto o conflito se intensificava, relatos da bravura e astúcia de Billy começaram a circular, alimentando lendas sobre seu caráter. As tensões sociais da época ajudaram a moldar a imagem de Billy. Ele era visto como um fora da lei, mas também como um herói local. Mas o que é verdade e o que se tornou mitologia? As fontes históricas são limitadas e isso gera interpretações variadas sobre sua vida. Billy the Kid é um exemplo de como a história é complexa. Ele reflete as lutas de uma época e os dilemas de uma vida no Oeste. O eco de balas ressoava em cada esquina do Oeste e Billy rapidamente se tornava uma lenda. Sua habilidade com as armas chamava a atenção, mas a violência sempre o rodeava. Os conflitos em Lincoln County dividiam os moradores, criando um ambiente de desconfiança e traição. Billy, atraído por essa dinâmica, se viu no centro dos conflitos. À primeira vista, ele era apenas um fora da lei, mas por trás da figura de bandido, existe um jovem tentando encontrar seu lugar em um mundo caótico. A Guerra de Lincoln County não era apenas uma disputa, mas um reflexo das lutas de poder que realmente dominavam a época, onde todos buscavam sua própria sobrevivência. Neste cenário, as lealdades eram constantemente testadas. Amigos se tornavam inimigos e cada ação tinha repercussões imensas para a comunidade. À medida que dias se passavam, a fama de Billy aumentava. Ele se tornava uma lenda viva, envolvendo-se em tiroteios que tornavam sua história ainda mais fascinante. No entanto, a notoriedade trouxe consequências. Ele se tornou um alvo não só para representantes da lei, mas para qualquer um que quisesse testar sua coragem. Com o tempo, a linha entre a realidade e o mito se desfazia. Os jornais da época começavam a contar histórias exageradas sobre suas façanhas, moldando sua imagem. A figura do bandido romântico começou a surgir. Billy simbolizava um espírito rebelde, atraindo admiradores e críticos, e sua imagem se solidificava na cultura popular. Por trás da figura rebelde, havia um jovem com dilemas morais. Billy frequentemente refletia sobre suas escolhas, conscientes das repercussões que traziam. O seu destino se aproximava. A caçada por Billy tornou-se implacável, culminando em uma das histórias mais insólitas do velho oeste, sua morte às mãos do xerife Pat Garrett. Mas mesmo com sua morte, boatos de que ele teria escapado começaram a circular. Essa incerteza apenas alimentou a aura de mistério que cercava sua figura. Esses rumores geraram interpretações distintas. Para muitos, Billy encarnava a luta de um homem contra um sistema injusto, um ícone do oeste selvagem. Quando pensamos na figura de Billy the Kid, percebemos que ele é uma síntese das complexidades sociais do seu tempo, uma janela para as lutas da época. Naquela noite fatídica, Billy the Kid se encontrava em uma sala escura, cercado por seus amigos, refletindo sobre a vida que levava. Rumores circulavam sobre a chegada das autoridades e a tensão entre eles se intensificava à medida que a hora passava. Billy, percebendo a situação, começou a ponderar sobre suas escolhas e o legado que deixaria para trás. Enquanto isso, as vozes do lado de fora se tornaram mais altas, anunciando que as autoridades estavam ali para capturá-lo. Ao ouvir os passos firmes, Billy decidiu que não queria ser preso e se preparou para um possível confronto. No momento em que as portas se abriram, a troca de tiros foi rápida e Billy se viu lutando não apenas pela vida, mas pela sua lenda. No fim, o que ficou na memória das pessoas foi não só sua morte, mas o símbolo da resistência que ele representava. O eco da morte de Billy the Kid se espalha, criando um mito. Cada história contada sobre ele se transforma em uma nova camada de interpretação. Nos salões, as conversas giram em torno de sua bravura. Ele se torna um símbolo de resistência, fugindo das injustiças de sua época. Billy é lembrado não só como fora da lei, mas como um jovem que lutou contra um sistema que muitos consideravam opressivo. Sua lenda se perpetua em livros e filmes. O que essa representação nos diz sobre a sociedade, a história incentiva nossas reflexões.